Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Agora vai. Tá bom ver o nosso irmão Leandro de volta. Eu vi que ele postou uma foto lá no estádio. Fiquei triste, né? Porque teve um jogo que eu assisti. Só foi lá, né? Deu uma olhadinha, voltou para trás. Mas que bênção que Deus guardou o nosso irmão na viagem. Né? A gente fica feliz com isso. A gente fica feliz também de conhecer uma parte da nossa irmã Suzana. A gente fica feliz também porque Deus guardou a irmã Wanda hoje de manhã naquele acidente. Estive em casa pensando, na verdade, na diferença daquelas crianças que estavam naquele carro lá. Aí a gente olhando, parecia que o rapaz estava meio que embriagado. Eu nem quis chamar essa polícia porque o carro não tinha documento, eu vi que não tinha carteira de motorista, enfim. Deus abençoou que nada de mais grave então aconteceu. Eu fico grato a Deus por isso, claro. Deus possa estar sempre assim nos abençoando, nos guardando e nos livrando desses intempéries da vida ao qual todos nós estamos sujeitos. Amém? Amém. Amém. Queria convidar os irmãos para ler suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos fazer uma leitura aqui não muito extensa, né? Ver se consigo, porque eu até esqueci o óculos em casa. Se eu não conseguir, alguém lê para mim. 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo, Timóteo, capítulo 3. Então, se a Bíblia dos irmãos forem igual a minha, vai ser página 1299. Amém? Nós aqui falávamos no aniversário da irmã, e brincava que a esposa do pastor, né? Esse mundo evangélico tão conturbado, que é o que nós conhecemos hoje em dia, eles têm uma crença que não sei de onde tiraram, que a esposa do pastor é pastora, né? Não existe nada mais infundado, né? Afinal de contas, José era carpinteiro, mas ele não era carpinteira, não é? Paulo fazia tenda, porque toda a esposa que um dia ele também não fazia tendas. Né? O irmão Azaré de Serradeira, conheci a manhã de Serradeira, mas Deus nos abençoe. Tinha mais duas moças nos então, seja bem-vinda, tá? Deus abençoe vocês e um rapaz. Obrigado, Zé. Todos encontraram, então, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo número 8. Eu vou pedir que o irmão Adriano leia para nós. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambes resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Amém. Obrigado, irmão Adriano. Os versículos iniciais que o nosso irmão Adriano leu, vai ser mais um noticiário, né? Assim, assistindo Cidade Alerta, está falando de como é o homem e a situação que o homem está. Mas
Irmãos, Deus, quando Ele nos alcança pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, quando Ele nos salva, Ele também nos dá entendimento para que possamos conhecê-lo, e conhecendo a Ele, possamos servir e adorá-lo de uma maneira aceitável por Ele, né? Então Ele nos dá um conhecimento assim, consistente acerca das suas verdades, acerca da sua vontade, para que possamos assim então conhecê-lo melhor e falar então não só do seu amor, mas também como da sua pessoa, para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, né? Nós sabemos que a salvação a salvação, como somos alcançados por Cristo, a salvação vem como se fosse um pacote. Junto com a salvação vem uma iluminação quanto às verdades da palavra de Deus, para que conheçamos a Deus, para que não haja em nossas mentes confusões acerca do trabalhar de Deus, acerca dos valores de Deus, acerca do agir de Deus, não é? Acerca de como Deus pode ser glorificado, enaltecido, não é? Adorado, para que possamos saber dizer que isso é uma coisa que agrada e glorifica a Deus, aquilo não é. Isso é uma obra do trabalhar de Deus, aquilo não é. É importante que Deus saiba identificar essas coisas, não é? Porque essa identificação faz toda a diferença na vida do crente, então, falando, e na vida do crente como igreja. A confusão quanto à vontade de Deus, quanto a como Deus trabalha, como Deus pode ser adorado, a confusão quanto a como Deus alcança as pessoas, quanto à pregação do Evangelho, irmãos, é tremenda. É tremenda, a cada dia surgem coisas novas, coisas diferentes. Hoje a questão da salvação é muito nebulosa e conturbada na mente de muitas pessoas e em muitas pregações não é feita de uma maneira clara, não é? Nós sabemos que a Bíblia é bem clara quando ela diz que a salvação ela vem do Senhor. A salvação, Jonas 2,9 diz: do Senhor vem a salvação. Quando ele diz que do Senhor vem a salvação, como nós vemos a Bíblia, nós vemos que a salvação vem do Senhor do início ao fim. Cristo na cruz do Calvário não fez 7/8 da salvação, né, e deixou 1/8 para que você faça. Ele na cruz do Calvário ele não completou aquilo que as forças dele podiam fazer e deixou aquilo que as forças dele não podiam fazer para que nós fizéssemos. Todo o sucesso, a eficácia da salvação está descansando na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. É importante que a gente entenda isso, porque só quem conhece essa verdade acerca da salvação realmente pode ser alcançado pela salvação bíblica e verdadeira. E não, para que não haja confusão na cabeça então das pessoas. Nós somos salvos por Deus. A obra da salvação ela pertence ao Senhor. A eficácia da salvação pertence ao Senhor. A salvação ela se dá pela pregação do Evangelho bíblico e a aplicação do mesmo Evangelho bíblico ao coração das pessoas que o ouvem por meio do seu Espírito. E aí sim o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Entenda, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não tenho qualquer eu não tenho qualquer capacidade, qualquer requisito, eu não tenho condições, irmãos, de convencer ninguém do pecado. Somente o Espírito Santo. Quando entendemos essa verdade, nós descansamos no poder de Deus para convencimento do pecado na vida dos homens, para que os homens se arrependam e venham a Cristo. Isso é de suma importância que entendemos essas questões, para que realmente possamos ser alcançados pela salvação do nosso Deus. Hoje nós sabemos que as pessoas devem ser salvas quando entendem o que significa propiciação, justificação, expiação, morte vicária. Tudo isso faz parte do plano da salvação, tudo isso nos diz a verdade acerca daquilo que Cristo fez em nós, por nós, na cruz do Calvário e na sua obediência a Deus. Hoje nada disso é dito, porque a salvação hoje ela não é pregada, ela é vendida em muitos lugares. A verdade é essa. Então, em primeiro lugar, quanto à salvação, para que possamos entrar no nosso texto, a salvação vem do Senhor. Nós somos salvos pela graça. Efésios 2:8-9. Pela graça sois salvos. Se somos salvos pela graça, recebemos de Deus algo que nós não merecemos,
algo que nós não poderíamos alcançar e nem conquistar. Então somos salvos pela graça. Quando dizemos que somos salvos pela graça, devemos entender que não fizemos nada por merecer. Sendo assim, eu não serei salvo por crer em Cristo e dar o dízimo. Eu não serei salvo por crer em Cristo e guardar o sábado. Eu não serei salvo por crer em Cristo e orar no monte. Eu não serei salvo por crer em Cristo e ajudar os pobres. Eu serei salvo única e exclusivamente por crer em Cristo e na sua obra consumada na cruz do Calvário. É óbvio que decorrente disso vem a vida do cristão que se desdobra em desobediência ao Senhor e ao nosso Deus, não é? Então, nós somos salvos pela graça, somos justificados gratuitamente. Abra suas Bíblias em Romanos capítulo 5. Irmão, se eu não conseguir concluir esses 8 versículos de 2 Timóteo capítulo 3 hoje, fica para o próximo domingo. Bem? Romanos capítulo 5, versículo 19. Somos justificados, somos tornados justos diante de Deus. Romanos capítulo 5, verso 19, diz assim, amém? Porque, como pela desobediência de um só homem, ou seja, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, que é Cristo, muitos são feitos, o quê? Justos. Ou seja, quando Adão desobedeceu a Deus, e foi então e transgrediu a palavra de Deus, ele feriu a lei de Deus, ele se tornou injusto porque ele quebrou uma lei de Deus. E assim todos nós nascemos da condição de Adão e éramos injustos por não obedecer a Deus, não obedecemos a lei de Deus. Mas quando Cristo veio ao mundo, ele obedeceu em tudo a lei do Senhor. Ele perguntou: quem dentre vós me convence de pecado? Ele observou toda a lei de Deus. Então, quanto à lei de Deus e a sua observância, Jesus Cristo ele era justo, é um termo jurídico, né? Ele era justo, ele não tinha que ser acusado. E essa justiça que ele obteve por obedecer à lei de Deus, ele imputou essa justiça na conta daquele que crê nele. Ou seja, Deus, quando olhava o irmão Azarias, ele falava assim: o irmão Azarias é pecador e é injusto. É injusto porque ele não obedece a minha lei. Mas uma vez o irmão Azarias crendo em Cristo, a justiça de Cristo é imputada, é colocada, é transferida ao Azarias. E quando Deus olha para o irmão Azarias, ele não vê mais um homem injusto, ele vê um homem justo, mas justo pelos méritos de Cristo. Isso está embutido no pacote da salvação. Se você não entender que você é injusto e pecador e que Cristo se tornou justiça em seu lugar, a salvação da qual você ouviu falar, ela está incompleta. Não é? Então, nós somos justificados, não é, por Deus. E somos justificados não pelas obras da lei. Mas, você está em Romanos? Vamos um pouquinho à frente até Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, verso de número 16. Vamos exercitar os dedos e a mente. Tá? Olhar aqui e vamos dar os capítulos. Amém? Gálatas 2,16 diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, então não espere que você será aceito por Deus por procurar obedecer a lei, porque você não é capaz de obedecer a lei. Não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé. Não é fé mais obras, é pela fé. Justificados pela fé. Temos também, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, salvação é entender que somos salvos pela graça, que fomos justificados por Cristo. Salvação é entendermos que houve uma morte vicária. Morte vicária é morte substitutiva. É Cristo tomando o nosso lugar. Ou seja, o homem é pecador, o pecado do homem o levaria a uma condenação diante de Deus,
Então Cristo veio, tomou o nosso pecado sobre si e pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. Isso se chama morte vicária. Ele tomando os nossos pecados sobre si e morrendo em nosso lugar. Romanos capítulo 5, versículo 8. Volte lá um pouquinho, irmãos. Romanos capítulo 5, verso número 8. Amém? Diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, ou em nosso lugar, sendo nós ainda, Ele morreu por nós, entenda-se, né? Em nosso lugar. Ou seja, quem deveria morrer seria eu. Mas Cristo foi quem morreu no meu lugar, na morte da cruz, para que eu não passasse por essa morte. Qual morte? A morte eterna, a morte física, se Cristo não voltar, iremos passar. Mas a morte eterna não passaremos mais, porque a condenação, o peso do pecado que nos levava à morte eterna, foi satisfeito por Cristo diante de Deus. E foi aplacado a ira de Deus. A ira de Deus que deveria cair sobre o pecador, caiu sobre o seu filho. Por isso que ele diz assim: a Deus agradou morrê-lo e fazê-lo enfermar. Isaías 53. Então, nós temos que entender essa questão da salvação de uma maneira bem completa, para que não haja engano em nossas vidas, para que não possamos estar correndo em vão. A salvação que é pregada por aí, onde diz assim: Cristo morreu na cruz do Calvário para que você não tenha problema, para que você não tenha dificuldade, para que você seja feliz, para que você realize seus sonhos. Essa salvação é estranha à Bíblia. Essa salvação é hedonista, ela começa a partir dos interesses do homem. Ou seja, você perdeu uma grande bênção, está perdendo uma grande oportunidade, venha a Cristo e recupere essas bênçãos. Recupere então essas oportunidades. Essa não é a salvação pregada na palavra de Deus. E uma vez conhecido Cristo, tendo sido alcançado por Ele, tendo sido alvo da sua misericórdia, tendo sido salvo pela sua graça, nós temos um compromisso diante de Deus de ter que servir de uma maneira verdadeira. Temos que glorificar a Deus por meio, então, da nossa obediência, para que, então, Cristo possa ser engrandecido em nossas vidas. Amém? 2 Timóteo capítulo 3. Timóteo capítulo 3, versículo 1. Vamos começar daqui para frente. Vamos analisar o que Paulo está dizendo aqui, escrevendo a Timóteo, acerca do que aconteceria então nos últimos dias. Esses avisos de Paulo dados a Timóteo são avisos, irmãos, dados a crentes, porque não tem nenhum sentido Paulo ter escrito isso para pessoas que não são salvas. E nós, como cristãos salvos, alcançados pela graça de Deus, temos que ser conhecedores dessa verdade, e temos que proclamar essa verdade, e temos que nos esforçarmos para que possamos ser boas ferramentas na mão do Senhor, para que o Senhor nos use para que o Senhor possa, assim, dar uma melhor compreensão às pessoas que estão à beira do caminho e não chegaram no pleno conhecimento da verdade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, amém? Eu vou ler novamente aqui, que agora eu consegui ver aqui maior versículo. Diz assim, sabe, porém, isto, tá? Ele vai passar então uma informação, que nos últimos dias sobrevirão tempos. Aqueles que esperam paz, irmãos, estão esperando algo que não vai surgir, porque no final teremos aflição, não é paz. A fé não vai crescer, a fé vai aumentar, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se desviará. Quando porventura vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra. Então esse movimento de crescimento evangélico, de que todo mundo está se convertendo e o mundo está se tornando, não procede com a palavra de Deus. A Bíblia fala de uma grande apostasia, ou seja, abandono da fé verdadeira, abandono das verdades bíblicas e não de um avivamento mundial. Versículo 2: porque haverá homens amantes de si mesmos. É claro que na época de Paulo já havia, mas haveria uma intensidade e quantidade maior em dias vindouros, como nos nossos dias. Hoje nossas crianças são ensinadas a se valorizar, nos tem que ser o melhor, nos tem importante, não é? A criança que cresce pensando assim, na vida dela mais tarde, dificilmente haverá lugar para Deus.
porque ela se cresce uma criança autossuficiente, achando que é o centro do mundo e tudo existe para fazer as suas vontades e seus gostos. 2. Porque verá homens amantes de si mesmos, daí ele diz, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, olha, perceba aqui, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 5. Tendo aparência de piedade, de devoção voluntária, de obediência a Deus, realmente, né? No âmbito espiritual, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E ele é bem claro, bem enfático, bem direto. Deste, afasta-te. 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Daí ele usa aqui um exemplo que ele usa aqui de Jannes e Jambres. Jannes e Jambres é aqueles feiticeiros da parte de Faraó que resistiram a Moisés quando foram até o palácio de Moisés. Né? Foi aqueles feiticeiros quando Arão jogou a vara de Moisés e se tornou em serpente, eles jogaram a vara e se tornou em serpente. E imitou vários os sinais de Deus. Chegou no ponto que eles não conseguiam mais, né? No sábado para frente, se não me engano, eles pararam. Né? Versículo 8. E como Jannes e Jambres resistiram a Moisés, da mesma forma, assim também, da mesma maneira, esses não aceitam, não se dobram, não obedecem à verdade, antes resistem à verdade. Irmãos, a característica do final dos tempos não seria só que a humanidade entraria uma degradação moral, espiritual e ética sem precedente, mas que também eles resistiriam à verdade. Não haveria nas suas vidas lugar para Deus e para a sua palavra. Versículo 8. E como Jannes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos contra a fé. Versículo 9 ele diz: não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Versículo 10. Tu, Timóteo, porém, tens seguido a minha doutrina, ou seja, a verdade de Deus, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem me ver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A gente vai falar assim um pouco mais adiante, irmãos, mas isso aqui não é uma suposição, ou não é uma hipótese. Ele está dizendo: todos que querem obedecer e viver em obediência a Cristo serão perseguidos. Essa perseguição pode ser física, espiritual, emocional, política, de qualquer ordem. Não é? Continuando aqui no versículo 13: mas os homens maus e enganadores. Uma grande característica dos líderes religiosos de muitas igrejas dos nossos dias é que eles são homens maus e enganadores. Esta epístola é destinada a uma igreja, a igreja de Éfeso, onde estava Timóteo. Então isso não é uma suposição, é uma realidade. Né? Mas os homens maus e enganadores, né, irão de mal a pior, fazendo o quê? Enganando e sendo enganados. Versículo 14, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Versículo 15: e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação. Irmão, somente as escrituras podem nos fazer sábio. Não a metodologia, não a ciência, não o conhecimento do mundo, não a filosofia, mas somente as escrituras podem nos fazer sábio.
mas uma sabedoria de Deus, olhando da ótica de Deus, não da ótica do mundo. Para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Não é proveitosa para enriquecer, né? Como tem aqui. 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda. Para que o homem de Deus seja perfeito, essa palavra perfeita aqui significa completo, equipado, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Amém. Amém. Consegui fazer a introdução, estou aumentando o texto. No versículo 1, Paulo começa assim dizendo: sabe, porém. Irmãos, Paulo aqui, ele vai procurar passar uma informação. E a gente sabe que quando se passa uma informação, ela tem que ser o mais claro possível e o mais compreensível possível. Não é? Ela não pode ser de uma difícil compreensão, ela não pode ser meio nebulosa, meio obscura, senão a pessoa, o destinatário, não vai compreender então o que o remetente está querendo dizer. Então, quando Paulo escreve essas coisas, quando nós lemos as cartas dos evangelhos do Novo Testamento, nós temos que entender que eles foram escritos de uma maneira compreensível. Não é? Não há nada meio enigmático e obscuro, senão não teria sentido essas cartas serem escritas se elas não pudessem ser entendidas. E se elas podem ser entendidas, nós podemos entendê-las. Podemos entendê-las, né? Desde que estudamos com o espírito correto, com a mentalidade correta, né? Com o coração desarmado, porque quando lemos a palavra de Deus, nós somos esbofeteados a todo instante por conta do nosso pecado. A alento, a alívio, ao bálsamo, né? Para Deus é um bálsamo para o cansado, porque ela traz esperança, né? Então é um bálsamo, ela traz. O bálsamo era uma mistura de ervas que você passava no corpo, assim, ela derretia e refrescava todo o seu corpo. Então ela traz refrigério, como diz o salmista. Então diz assim, sabe, porém, Paulo não está passando aqui, não está dizendo, falando de uma possibilidade, mas de um fato que iria a cada dia se agravar e iria a cada dia acontecer. Ele está dizendo que não só no seu tempo, né, quando essa carta foi escrita, mas nos nossos dias também, agora, né, existiriam homens malignos com princípios ruins. Esses homens malignos com os princípios ruins, eles lançariam do nome de Deus e de Cristo para alcançar os seus objetivos. É importante que nós entendamos, irmãos, que nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que brilha é ouro. Nem todas as pessoas que estão com o nome de Jesus na boca realmente estão a trabalho de Jesus. Estão trabalhando para o benefício da obra e o aumento e o crescimento do reino. E é aí que nós entramos. Quando Judas capítulo 3 nos incentiva a batalharmos pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa fé é o conjunto de doutrina da palavra de Deus. Então, existirá homens malignos e ruins dentro e fora da igreja, mas envolvidos no meio então religioso, né? Como esses mencionados aqui pelo apóstolo Paulo, e como dito por ele no capítulo anterior. Eu falo um pouco a respeito disso também. Mas também que no século futuro, como em nossos dias, haveria homens ainda piores do que os que haviam naquela época. E ele nos adverte que nos últimos dias sobrevirão, quando sobrevirão é que virão imediatamente, não é sobrevir, virão imediatamente. Sobrevirão tempos trabalhosos e dias difíceis, por causa das calamidades não exteriores, por causa não da maldade da sociedade, não por causa da maldade da humanidade, não por causa da corrupção política que nós temos visto, não por causa dessas coisas, né? Mas por conta daquilo que acontecerá na igreja envolvendo o nome de Deus e o nome de Cristo. Se nós vamos ver aqui, esses dias nós estávamos conversando, não sei se na minha casa ou na casa dela, né? Nós falávamos a respeito do amor próprio, do orgulho. Se nós vamos ver aqui, todas as facetas citadas por Paulo aqui, que caracterizam os últimos dias, que descrevem o homem, todas elas se resumem numa só palavra, que é orgulho e amor próprio. Né? Então o
o amor não ao próximo, mas o amor a si mesmo, vamos assim dizer, né, tem levado às maiores atrocidades, ao egoísmo, à falta de companheirismo, à falta de cuidado, né, para com as pessoas, o próximo. Né? Na verdade, esse é o maior problema da humanidade, e sempre foi. O humanismo, na verdade, é o que rege todos os nossos dias. Né? O antropocentrismo, ele é uma praga que se alastra e consome tudo, irmãos. Tudo. O homem, ele simplesmente se esqueceu que há um Deus que é sobre todos e que ele deve reverência, né, e prestação de conta a esse Deus. Ele pensa que ele mesmo é o Deus. Houve um homem há muito tempo atrás, na década de 90, seu nome era Kenraj, e ele dizia que nós éramos pequenos deuses. E como Deus criou as coisas tudo pelo poder da sua palavra, nós como pequenos deuses podemos também ter poder nas nossas palavras. Nada mais antibíblico, nem extra-bíblico, mas nada mais antibíblico do que o que ele ensinava. Porém, esse mal, ele se tornaria maior e mais perigoso, mais destrutivo. Ele se torna quando ele se encontra no meio do povo que se diz povo de Deus. Né? Nós esperamos e até aceitamos, em alguns casos tanto espanto, que uma pessoa que não conhece a Cristo cometa talvez atos de atrocidades, sejam egoístas, soberbos, enganadores, falácios, mentirosos, mas quando isso envolve uma pessoa que se diz conhecedor do amor de Deus, a coisa complica um pouco mais. Né? E é preciso que nós consigamos identificar essas coisas, né, para que possamos fazer o que Paulo diz: destes, afasta-te. Afasta-te, é preciso que haja um cuidado para com a santidade, para com o seu testemunho. Né? A Bíblia está nos dizendo aqui, irmãos, que isso que Paulo falou assim, seria mais frequente e mais constante com o passar do tempo. O versículo ainda de 1 Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3, ele fala assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Na verdade, os últimos dias, segundo o começou com o ministério de Cristo. Ele fala que muitos têm que tardia a sua vida, né? Mas ele não retarda a sua vida, delongando, não querendo que nenhum daqueles não se perca. Mas os últimos dias começou sim com o ministério de Cristo e ele está se afunilando cada vez mais. Né? Nós vemos hoje que atrocidades que são cometidas, eram cometidas no passado? Eram, mas não eram sempre como são sempre hoje. Nós, semana falávamos assim, a respeito daquele escândalo do Santander. Né? Se você voltasse no tempo há 30 anos atrás, alguém aceitaria aquilo? Sim, mas seria uma pequena minoria. Ninguém sairia à rua com bandeira das mãos defendendo aquele tipo de depravação. Não é? Então, os últimos dias estão sobre nós. E ele está com força total. Na verdade. Mas por que esses dias seriam tão trabalhosos, como diz o apóstolo Paulo? Porque seriam dias difíceis? E ele fala, por que seriam difíceis esses dias? No versículo 2 ele diz assim: por quê? Porque haverá homens amantes de si mesmos. Veja que o cerne, né, da dificuldade, do aperto dos últimos dias, é então o que? O egoísmo, o egocentrismo, não é? O antropocentrismo, é o homem ser amante de si mesmo. Esse pensamento, irmãos, ele invadiu a igreja, invadiu muitas igrejas. Então, em muitos lugares, a pessoa, o membro, ele acha que tudo isso na igreja deve existir e circular em torno de o agradar. Essa é a verdade. Né? Por isso, as pessoas hoje procuram igrejas que elas dizem o seguinte: eu quero uma igreja onde eu me sinta bem. Eu quero uma igreja onde eu me sinta bem. Quando, na verdade, a pessoa deveria procurar uma igreja onde se prega a verdade. Não é? Meus queridos, a pessoa vai se sentir bem onde o pecado é liberado, onde a carne pode agir de uma maneira disciplinada. Não é? Mas
O problema é que os homens serão amantes de si mesmos. E aonde não deveria haver esse tipo de pessoas, que é na igreja. É na igreja. Nós sabemos de casos de famílias que controlavam igrejas. Porque eram um grande número e porque davam altos, né, à colaboração da igreja. Então tudo tinha que ser feito conforme a vontade daquelas pessoas. E o pior é que a questão da igreja, o próprio pastor desdobrava essas coisas. Homens amantes de si mesmo. Né? No meio da igreja, no meio do cristianismo, há muitas pessoas que hoje em dia nós somos enganados e engodados por homens que se dizem religiosos, que são amantes de si mesmos. Tá? Homens amantes de si mesmos, eles não estão preocupados com o futuro, com o destino da alma das pessoas, elas estão preocupadas com o seu bem-estar, com o que elas podem ganhar, com o que elas podem tirar daquelas pessoas. Eu não preciso falar aqui, todo mundo conhece e sabe como funcionam essas questões, não é? Se promete mundos e fundos para que se tome, para que se roube o dinheiro das pessoas. Esse é um homem amante de si próprio. Não é? Ele só pensa em si mesmo. Infelizmente, essa é a verdade. Homens amantes de si mesmo. E qual seria a característica desses homens que fariam em nossos dias, dias trabalhosos, dias difíceis? Versículo 2. Esses homens amantes de si mesmos seriam avarentos. Não dá para a gente parar em cada ponto que é dito aqui, irmãos. Não dá para parar. Mas uma das grandes coisas que traz as pessoas para a igreja, eles não sabem o que é dinheiro. Ela quer um carro novo, ela quer uma casa nova, não é? Então elas vêm para a igreja em resposta de promessas infundadas, não bíblicas. Hoje nós estávamos aqui na PND e passou um carro de São gritando, né? Hoje queremos um grande culto, não sei o que, venha receber a sua bênção, queremos um grande homem de Deus. E é sempre assim. Venha ser um empresário bem sucedido, venha prosperar na sua vida. Avareza. A avareza rouba o amor para com o próximo. Por conta da avareza, você não ajuda o seu próximo. Não é? A avareza, ela quebra, ela endurece o coração, porque você se rasga os interesses daquela pessoa que está sofrendo. A avareza te impede de receber as bênçãos de Deus, espirituais, verdadeiramente falando, porque você não colabora, não participa de nada. Eles seriam avarentos, seriam presunçosos. Presunção, irmãos, é o que mais existe no meio do evangelho. Né? Nós vivemos em tempos de homens poderosos. Homens que são quase um semideus. Se você pegar o lenço dele, a gravata dele, a meia dele e levar para qualquer lugar, faz acontece. Cura, liberta. A pessoa tem a presunção de dizer que Deus fala com ele diretamente. Dessa maneira ele relega a palavra de Deus a esquecimento. Nós vemos que toda a palavra é divinamente inspirada. No versículo 16 nós vemos esse capítulo. Toda a palavra, abram lá, 2 Timóteo 3,16. Pela Escritura. Obrigado, Mariana. Amém? Leiam. Toda a Escritura, toda a. Aqui não diz que sonho é inspirado. Aqui não diz que revelação é inspirada. Aqui não diz que profecia é inspirada. Aqui não diz que há pecado. Ele diz que toda a Escritura é divinamente a Escritura, somente a Escritura, ainda nada mais do que a Escritura, é divinamente inspirada. Mas tem esses homens presunçosos, então seriam avarentos, presunçosos, soberbos. O que é soberbo, irmão? Arrogante. A arrogância, irmãos, no meio dos nossos dias, ela é gritante.
colocam em cima de um altar, enquanto outros membros da igreja estão lá no chão. Se acham melhor do que os outros. Pensam que fazem parte de uma casta superior. Jesus Cristo falou assim: o Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido, mas para servir. Continuando, seriam soberbos, blasfemos. A palavra blasfemo significa aquilo que insulta o que é sagrado ou santo. Irmãos, o que há de blasfêmia nos nossos dias? Não é? Quando você tira a atenção, o poder e a glória de Cristo e transfere para outra qualquer coisa, isso se chama blasfêmia. Se eu disser para você, meus irmãos, pega esse envelope, porque esse envelope é ungido, leva para sua casa, que sua casa vai ser abençoada, vai ser protegida, você vai prosperar. Isso é blasfemar contra Deus, blasfemar contra Cristo. Porque Cristo é o nosso bem maior. É Cristo quem nos abençoa, quem nos guarda, quem nos conduz, quem nos conforta, quem zela por nós. Homens blasfemos, continuando aqui, desobedientes a pais e mães, ingratos, não precisa nem falar, profanos. Eu acho interessante quando fala profanos, tem a ver também no sentido, tem um cunho aqui espiritualmente falando. Porque, irmãos, hoje tem se profanado muito o nome de Cristo e a igreja de Cristo. Muitos cultos prestados por aí é realmente uma profanação de um culto feito em espírito e em verdade. A blasfêmia e a profanação é grande demais. As pessoas, como no Velho Testamento, estão trazendo pão imundo ao altar do Senhor. A adoração que não passa de shows. Hoje é tudo montado para que haja uma melhor aceitação, ou para que aquele sistema religioso seja melhor recebido. Se monta todo um aparato psicológico para que possa forçar a mente das pessoas. A gente está vivendo esses dias, desses homens que Paulo disse para nós aqui, irmãos. Estamos vivendo esses dias. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas vêm para a igreja e a programação, as músicas, o ambiente, tudo é montado de uma maneira que agrade, que cative, que prenda a pessoa. A pessoa é o mais importante, então ela tem que ter um atendimento VIP na igreja. Então ela quer vir na igreja, ela quer ver aquilo que agrada a sua carne, ela quer ter música, ela quer ter dança, ela quer ver teatro, não é? Ela quer ser entretida, mas isso não é adoração a Deus. Se cria todo um clima, se monta uma pressão psicológica. Irmãos, estou falando isso porque é importante que a gente saiba disso, é importante que a gente pregue a verdade e fale da verdade para que as pessoas sejam realmente alcançadas pela graça de Deus e se convertam por saber quem é Cristo e o que Cristo fez por elas. E não porque elas tomaram uma decisão emocional ou psicológica, mas sempre porque elas se reconheceram como pessoas depravadas, pecadoras, debaixo da ira de Deus, se reconheceram inimigas de Deus, e agora, por meio do arrependimento, querem se reconciliar com Deus, e aí sim servir do tormento eterno. Porque hoje o ambiente formado é esse, por esse tipo de homens presunçosos, roubosos, arrogantes, soberbos, profanos, blasfemos. Eu pergunto, quem de vocês já não foi num culto onde tudo era minuciosamente planejado? Para que a pessoa fosse ganha, não para Cristo nem para o Evangelho, mas para aquela comunidade, para aquele segmento. Você vai nas igrejas, em muitos lugares, você chega lá, daí começa o culto e tem muita música. A pessoa canta, a pessoa dança, a pessoa pula, muito soa, não é? Depois dela extravasar todo aquele peso que ela carregou durante uma semana de trabalho, depois de ela extravasar e colocar tudo para fora, ela está já com a carne amaciada. Daí começa o culto, chama-se uma pessoa para dar um testemunho, a pessoa fala assim: eu estava derrotado, meu casamento estava acabado, meu marido tinha abandonado, meus filhos estavam doentes, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, eu estava com dor nas costas, eu vivia desanimada, a minha mãe tinha me abandonado. Mas depois, a igreja, Cristo me abençoou, eu tenho uma casa nova, eu tenho um carro zero, minha
sofria muito, eu tinha muita dificuldade, eu era muito oprimida, eu não via felicidade na minha vida, eu vivia um final de amargura, e as pessoas começam a se identificar com aquela pessoa que está me falando. Num dado momento, ela começa a chorar e fala: meu filho queria comer uma coisinha que eu não podia comprar, o meu marido me maltratava, eu não tinha para onde ir, eu não tinha esperança. Daqui a pouco tem pessoas chorando na igreja. Daí, depois daquela testemunha dela, a pessoa começa a tocar um piano lá no fundo, se apaga as luzes da igreja, a pessoa começa a orar e fala assim: é você que está sofrendo, Deus está vendo as suas dificuldades. Deus quer te abençoar, Deus quer te libertar, Deus quer te dar a vitória, Deus quer te dar essa bênção, como a vida dessa irmã. Quem quer essa bênção? Quem quer ser abençoado com essa irmã? Como essa irmã, não é? Quem quer ter a vitória na sua vida? Saia dessa vida. Receba a vitória. Irmãos, quem não quer? Quem não quer? 10 pessoas levantam a mão, vão lá na frente, não é? Oram com o pastor, pronto, a pessoa foi salva. Ela não sabe nada a respeito de Deus, ela não sabe nada a respeito de Cristo, ela não sabe nada a respeito do pecado, ela não sabe nada a respeito da sua justificação, ela não sabe nada a respeito do plano da salvação traçado por Deus. O que importa é que ela venha para a igreja, que ela engrosse as suas fileiras e ela então colabore dando o seu dinheiro. E uma vez na igreja, ela precisa de coisas novas para manter ela na igreja. Aí vem shows, aí vem danças, aí vem cantinas, vem teatros, vem pizza, vem pastelaria, aí vem um monte de coisa, um monte de programação todos os dias da semana, de modo que ela não tenha tempo para pensar e nem tempo para sua família. Homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Versículo 3. Sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos. Concluindo, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E assim ensinam as pessoas, e assim as pessoas o seguem. Muitos deles estão até, irmãos, em muitas igrejas boas, não é? Mas na sua maioria eles começam as suas próprias igrejas. Hoje as igrejas são abertas como um boteco. As pessoas não entenderam, não conhecem a questão da autoridade da igreja, da identidade da igreja verdadeira de Cristo. Então, se estamos aqui reunidos, de repente não é o que uma vez com umas amigas, ele pega, fechou o boteco da esquina e ele entra para aquele boteco e montou a igreja. E assim está se alastrando esse tipo de evangelho barateado, de papel, que não aguenta nada, não tem nenhum tipo de valor, não usado por Deus, não glorifica a Deus, não alcança as almas, não salva vidas, né? Não monta nenhum mistério. No começo até parece que é uma coisa correta, no começo parece ser uma coisa boa, mas como diz o versículo 5, diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, afaste-te. No versículo 10, 11 e 12, Paulo diz aqui que o crente deve viver em obediência à verdade. E ele fala que o crente viver em obediência à verdade, isso vai dar problemas para a sua vida. Versículo 10 diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção e fé, longanimidade, amor e paciência. Os irmãos, se vê que está o oposto das características que foi dado daqueles homens sem alma de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos. Agora, a questão que Paulo fala aqui: porém, tem seguido a minha doutrina, versículo 10, modo de viver, intenção e fé, longanimidade, amor, intenção, fé, longanimidade, amor, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri? Agora, irmãos, Paulo sofreu essas perseguições por quê? Por pregar o Evangelho, por querer obedecer a
Deus. Se ele pregasse o evangelho de conveniência, de amizade, ele não passaria por essas questões que ele está falando aqui. E ele continua dizendo no versículo 12: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Você não tem nenhum tipo de atrito com a sua fé? Quando você manifesta a sua fé, quando você prega o evangelho bíblico verdadeiro, você não tem nenhum tipo de fricção, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa está fora do lugar. Não é? Porque, irmãos, quando estamos em algum ambiente ouvindo algumas pessoas falarem, o assunto é Deus, o assunto é Jesus, o assunto é uma coisa espiritual, e você ouve algo que fere o seu ouvido, você não se segura. Não é? Você vai falar a verdade, aí surge então a fricção, o atrito. Aí você é visto como uma pessoa antiquada, ultrapassada e tudo mais. No versículo 13 e 14, ele fala com Timóteo, para que ele evite as coisas. Aqui nós somos motivados a permanecer na verdade. No versículo 14 diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Versículo 15: e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras que podem fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Irmãos, o que nós precisamos realmente é conhecer a palavra, é termos o suporte da verdade, é pregarmos o verdadeiro evangelho, é vivermos a palavra, é conhecermos o amor de Cristo manifestado na sua palavra. É preciso que identifiquemos o erro, para que possamos ajudar essas pessoas a conhecer a Cristo, a conhecer a verdade. O versículo 16 e 17, Paulo nos fala acerca da fonte da verdade e como por ela somos completamente equipados para andar e ajudar a outros a andar segundo ou conforme a vontade de Deus, na presença de Deus, agradando Deus em tudo e em toda boa obra. O versículo 16 ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em toda a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Mas só que tudo isso, irmãos, não acontece automaticamente. É preciso que haja da nossa parte uma dedicação e um esforço, uma consagração às coisas do Senhor, não é? O Salmo 1, vamos lá no Salmo 1. Salmo capítulo 1, aqui fala de um homem que é comparado a uma árvore frutífera. E é interessante que fala aqui acerca desse homem, diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, parece que não, mas tem tudo a ver com o texto que nós lemos, deixe, afasta-te, aparta-te, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a roda dos escarnecedores. Antes tem o seu na lei. Irmãos, para o homem verdadeiramente espiritual e que conhece a Cristo, para ele ler a Bíblia não é uma obrigação, não é um peso, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E assim é plantado como uma árvore no ribeiro de água, que dá o seu fruto no tempo correto, suas folhas não caem. Continua assim: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medida de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Irmãos, ele não perde tempo com valores e aspirações que o mundo pode lhe oferecer. Esse homem está focado. Ele está focado nas coisas de Deus.
ele tem um objetivo, ele tem um alvo, ele tem então uma direção. Ele não vive segundo o conselho dos ímpios. Isso é impossível para ele, porque a sua vida é meditar na palavra, de dia e de noite. E não porque ele é obrigado, não porque ele foi imposto, mas porque nela ele tem o seu prazer. Isso o capacita a resistir e a viver na presença de Deus, desfrutando a bênção de Deus e sendo guardado e cuidado por Deus. Por isso que ele fala assim, que é plantado em torno dele, que dá seus frutos, suas folhas não caem. Muitas vezes nós estamos longe da vontade de Deus, estamos afrontando a vontade de Deus, pensamos ser servos de Deus, mas as nossas vidas, os nossos pensamentos são opostos aos de Deus, e somos árvores que não dão fruto, não tem folha. É preciso um redirecionamento em nossas vidas. O versículo 3 diz: pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, tudo quanto fizer prosperará. Dessa forma, com a palavra em sua mente, com a palavra em seu coração, continuamente, ela vai te guardar, ela vai te ensinar e ela vai te guiar. Isso é essencial para uma vida espiritual expressiva, vamos assim dizer, não é? Livre do engano e do erro. No versículo 14 nós vemos assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e que fostes inteirados. Irmãos, esse versículo é muito interessante, porque é preciso que a pessoa aprenda e que ele seja inteirado. Eu pergunto: você conhece a palavra o suficiente? Você está inteirado quanto à verdade da palavra de Deus? Por outro lado, sem a palavra de Deus para nos guardar, para nos guiar, nós somos suscetíveis a erros e a tentações. E somos presa fácil para esse tipo de homem que acabamos de ler aqui em 2 Timóteo capítulo 3. Porque esses dias difíceis estão sobre nós. E os homens enganadores estão ali. Os homens obstinados, profanos estão ali. E inconciliáveis estão aí. E estão aí, pretensamente, pregando e falando de Cristo. Se não temos a base da palavra de Deus, não somos guardados pela palavra de Deus, somos suscetíveis à tentação, desvios, enganos e erros e engodos a todo instante. A Bíblia fala que aquele que está fazendo o bem não faz, comete pecado, não é? Então, é a sua responsabilidade, individualmente falando, se você conhece a verdade, biblicamente falando, que você ajude as pessoas, que você fale do caminho mais preciso da salvação, que você fale da palavra de Deus, que você fale da verdade, que você denuncie, então, o erro. Falava com o hoje pela manhã, a respeito do governo da igreja, não é? É preciso que nos comportemos dessa maneira, porque assim agradará ao Senhor, especialmente quando esses erros e desvios são apresentados de uma maneira bem convincente às pessoas. Muito convincentes até. Quando são apresentados em nome de Deus, por aqueles que são, muitas vezes, respeitados na sociedade. Tem um caso de destaque na mídia. Temos de entender e aceitar de que Deus, Ele opera somente por meio da sua palavra. Por que Paulo, no final desse versículo, versículo 16, diz assim: porque toda a palavra de Deus é divinamente inspirada? Porque ele está trazendo foco para dentro da palavra de Deus. E esses homens que ele está dizendo, eles saem para fora da palavra de Deus. Isaías 8:20 fala assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz deles. Irmãos, onde não há luz, há o quê? Trevas. E muitas pessoas que estão em trevas estão querendo pregar o evangelho.
dirigir as pessoas. Não conhece a salvação verdadeira. Por outro lado, todo um crente bem avisado e consciente, conhecedor das Escrituras, ele sabe que Satanás trabalha para promover o erro, para tirar a palavra de Deus do coração das pessoas. Esse é o trabalho dele, porque ele é o enganador. O trabalho dele é enganar. Na parábola do semeador, diz que ouvindo ouvir a palavra, ouvindo ouvir a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata, ele arranca o que foi semeado no seu coração. O papel do diabo é arrancar a palavra de Deus do coração das pessoas. Então, irmãos, temos que pedir a Deus orientação e direção para que possamos ter percepção, para identificar o erro quando ele chegar até nós. O erro que vem, muitas vezes, mesclado e tendo como pano de fundo a palavra de Deus. Quando Jesus foi para o deserto, ficou 40 dias e 40 noites sem comer nem beber, o diabo o tentou. E o que o diabo usou para tentá-lo? A palavra de Deus. Está escrito, a teus anjos dará ordem a teu respeito. Pula daqui para fora. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Satanás, irmãos, chegando num ponto alto, tem inspirado muitos falsos profetas no meio evangélico e tem ensinado muitas atrocidades contra a palavra de Deus. Tem desviado muitas pessoas do caminho do Senhor. Tem inspirado muitos falsos profetas, muitos falsos crentes, muitos falsos apóstolos, homens de Deus, reveladores com revelações que relevam e jogam a Bíblia no lado do lixo. Eu falo isso, irmãos, porque nós temos que ter condição de ajudar as pessoas. Uma coisa inventada aí que suga muitas pessoas. Nós vimos que essa questão de maldição hereditária, você está sofrendo que tem uma maldição hereditária na sua vida, não tem que fazer uma campanha, você tem que ir por um monte. Efésios 1:3, somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não existe maldição na vida de uma pessoa dessa. Jesus nos advertiu para que tomássemos cuidado. Mateus 7,15, Jesus falou assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Tome cuidado. Ele diz, ele fala assim: não vos enganeis. A grande mentira virá como um engano. É um engano porque ela não é aquilo que diz ser. Ou seja, um mover de Deus, um trabalhar de Deus na vida das pessoas. Paulo, em nosso texto, ele compara esses falsos profetas com Janes e Janes. Não dá para a gente ver isso aqui, a gente vê a semana que vem. Mas, irmãos, nós temos que estarmos atentos. A nossa fidelidade tem que ser com Deus e com a sua palavra, não com uma igreja. Se essa igreja deixar de pregar a verdade, eu digo para você, sai e procure uma que pregue a verdade. O que está em jogo é a sua alma. É o bem-estar da sua família. É bom que você tenha a sua família debaixo dos cuidados da bênção do Senhor, mas só será assim se você observar as suas leis e os seus mandamentos, ver uma vida que agrade e glorifique a Deus. Então, e essas pessoas têm resistido ao Evangelho, têm resistido à palavra, como esses dois homens, Janes e Janes. Eu pergunto, você já conhece a Cristo? Ou você faz parte de um movimento que começou por meio de um engano, de uma mentira, de homens enganadores? Eu pergunto, você conhece a graça de Deus, o perdão de Deus, a salvação de Deus, a paz que o Espírito Santo derrama no seu coração? Você já foi reconciliado com Deus? Você faz parte da família de Deus? João 12, diz a todos quanto creram que receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Você conhece essa graça? A salvação manifestada pela pessoa bendita do amado Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Ou será que você tem se deixado levar por movimentos, por ideias? Não é? Veja aqui, estou perguntando se você é salvo. Em Mateus 7, para encerrar, Jesus fala de umas pessoas que chegaram até ele e falaram assim: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em seu nome fizemos sinais e maravilhas. Ele nos disse assim: apartados de mim, vós que praticais a iniquidade. Não é? As pessoas podem até fazer sinais pretensamente em nome de Cristo, mas não têm a salvação. Irmãos, o que salva você não é fazer parte desta igreja, é você realmente conhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você não deve vir à igreja, não deve fazer parte da igreja por conta de amizade, parentesco, por interesses próprios, materiais, mas porque você conheceu o amor de Deus manifestado na pessoa bendita do seu Filho. Por isso eu pergunto: você já é salvo? Não estou perguntando se você é batizado, se você dá o dízimo, se você vai na igreja, se você canta no coral, se você prega aqui atrás. Estou perguntando: você é salvo? Se hoje fosse o seu dia, o seu destino seria a presença do Pai? Ou se no tormento do inferno? Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 13 e 14 diz: amém? Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que tens aprendido, de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Amém? Amém. Deus nos abençoe.